Hoje no programa Teletema estamos em contato com ele que reside em outro país e depois ele vai contar essa história pra gente. Ele é músico, cantor, compositor, ator, bailarino, terapeuta. Nossa, é 1001 utilidades, né? Um abraço aí desde já para você, João Pires Correia, o Criolo. Tudo bem? Exatamente, tudo bom, tudo beleza. Thaís, para mim é um prazer enorme estar aqui com essa sua energia fabulosa, essa sua produção aí maravilhosa. Também muito feliz porque já também fiz o meu trabalho de casa, escutei algumas das suas entrevistas e eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo grande, né? Então, muito obrigado e saudações daqui de Hollywood até aí ao Brasil. Nossa, que bacana, uma honra para nós receber você aqui no nosso programa, né? O Teletema que já tem 7 anos e uma das primeiras vezes que recebemos alguém de fora do país. Uau. Uma honra, um prazer receber você por aqui. Obrigado, e que não é brasileiro, mas que é brasileiro de coração, né? Oh, maravilha! Sim, sim. Isso aí, que fala muito bem a língua portuguesa e o sotaque brasileiro. Sotaque brasileiro, nosso, sim. Né? Se bem que tenho facilidade, né? Falo crioulo de Cabo Verde, português, castelhano, francês, inglês. Estudei também um pouco de alemão. E isso é o bom do ser humano, quando nós temos essa facilidade com as línguas, porque aí temos muito mais possibilidades de comunicação, de absorver mais do mundo, né? Se bem que hoje em dia eu, como terapeuta, na área das energias também acabei descobrindo que os idiomas também não são tão importantes, porque quando a gente tem essa conexão com o próximo, a gente acaba recebendo do próprio universo, né, dos grandes mistérios, aquilo que nós não sabemos ou que nós, às vezes, estamos tão presos àquelas crenças e coisas que nós pensamos que e às vezes a vida nos ensina de formas diferentes. Mas para encurtar um pouco esse discurso, né, Thaís, é de dizer que é bom saber idiomas, mas também, ao mesmo tempo, aprender essa conexão entre nós, seres humanos, que é uma energia única. Exatamente. Bom, depois, no final da entrevista, você conta, então, pra gente o que você não faz nessa vida, né? Fica combinado assim. Exato. João Pires Correia, conta pra gente aí onde você nasceu, né, país, como era a cultura lá, né, nessa época do seu nascimento, e também se você já nasceu com a deficiência visual ou se adquiriu depois. Olha, eu sempre faço a minha apresentação, né, como homossexual, preto, cego, para enfatizar, para ressaltar um pouco essas comunidades que tanto fazem parte de mim e de nós todos. E para mim é um prazer falar sobre Cabo Verde, porque é um país pequeno, outrora muito importante no comércio triangular e também como referência do porquê vocês aí falam português e nós falamos português e por que os outros falam castelhano. Então, para mim, ser o precursor, levar Cabo Verde para o mundo, para mim, eu fico muito agradecido que vocês me deem essa oportunidade de fazer esse reencontro com essa ligação que parece estar um pouco perdida, né? Então, Cabo Verde, eu nasci na Ilha do Fogo. É uma ilha vulcânica e em 2014 ele fez a sua última cuspidela, né? Que eu chamo assim. Mas pronto, o ser humano ele gosta de viver em lugares estranhos, mas assim, eu nasci na Ilha do Fogo, nasci com catarata e glaucoma. Aí depois tive a oportunidade de sair de Cabo Verde com a minha mãe para Portugal, para ir então fazer o tratamento para ver se recuperava a vista, mas aí fizeram-se 2 cirurgias no olho esquerdo e acabei ficando cego do olho esquerdo e com baixa visão na vista direita, o que não impedia de eu continuar sendo uma criança muito viva, muito curiosa, muito esperta, apesar dos pesares. A minha infância foi uma infância muito atribulada, mas também foi uma infância feliz. Foi essa batalha entre o bem e o mal, que já daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso, mas voltando um pouquinho lá a Cabo Verde, para que vocês saibam, Cabo Verde são 10 ilhas, é um arquipélago, né? Tem as ilhas de Barlavento, Sotavento, a capital é a praia. Somos divididos por 2 grupos, mas que isso já se vai perdendo, que é os Sampajudos e os Badios. Os Badios, que vêm da palavra vadios, que eram contra o sistema português e eram os mais da pele mais escura, né, provenientes da Guiné-Bissau.
E depois tem os palhudos, os que são palhudos, que eram os que mais ou menos obedeciam a Portugal, e então, digamos que eram os que bajulavam mais Portugal. Então ficou essa divisão entre os sampajudos e os badius, né? Porque nós, em Cabo Verde, temos a língua crioula, né? Que é um derivado da língua portuguesa, só que não é português. E nem é um português mal falado, como muita gente diz, porque já tem a sua própria regra, o seu próprio alfabeto, que chamamos de Alupec, e falamos português também, né? É um português mais perto de Portugal, né? Sendo um país de 45 anos, que teve a sua liberação através do Amílcar Cabral e também de um familiar meu, Pedro Pires, que foi comandante na época. E então eu já venho assim dessa inspiração de liberdade, né, de lutar pela independência. Então a minha família cresceu com isso. Cabo Verde, nós temos a culinária muito baseada no milho, no feijão, carne, vegetais, que aí dá o prato da cachupa, né, que é o prato principal. E é um povo crioulo, né? Um povo, por isso é que eu coloquei esse nome, João Pires Correia, o crioulo, porque é minha língua, é o meu povo, e somos um povo festeiro, que gostamos de dançar, de cantar, até somos conhecidos no mundo inteiro. Eu não sei se alguma vez vocês já ouviram falar nas Mornas, que nós tínhamos uma cantora chamada Cisara Évora, que levou a música de Cabo Verde para o mundo inteiro, e cantava em crioulo e as pessoas gostavam e não queriam nem saber o que aquilo queria dizer, é só pela sonoridade. Falando um pouco da história, né, porque isso aí já vai tocar com o Brasil, Cabo Verde foi a referência no Tratado de Tordesilhas, não sei se vocês se lembram, na escola, né, na história, Cabo Verde, na época, acho que foi em 1490 e qualquer coisa, eu não me lembro bem, mas eu me lembro que houve um tratado, que era o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo para os portugueses e para os castelhanos, ou seja, para o Reino de Castela, que era as potências fortes mundiais na época, né, pela rota marítima à Índia e tal. Então Cabo Verde ficava num ponto estratégico aonde os navios que vinham de Portugal, né, de Portugal e Espanha, e mais tarde de outras partes da Europa, tinham que passar por Cabo Verde, aí fazer o transbordo, né, pegar os escravos que vinham do continente africano e assim trazer para o Novo Mundo. Por isso é que eu sempre digo que o continente americano em si, exceto os indígenas, todo o resto, os brancos, os negros, os asiáticos, todos tiveram que, de alguma forma, passar por Cabo Verde. Então eu sempre digo, todo mundo tem um pé lá em Cabo Verde. Então o Tratado de Tordesilhas diz, né, a 375 léguas a oeste de Cabo Verde seria para os castelhanos e para o outro lado dos portugueses, né? Por isso é que vai pegar aquele pontinho ali, acho que é na Bahia, né? E depois, o comércio triangular com Cabo Verde, estrategicamente, até pela natureza, é mais fácil os navios descerem até Cabo Verde e depois contornarem. Eles não vinham direto, né? Por exemplo, sair do reino de Castela, tipo em Sevilha ou em Galiza ou Lisboa, e ir em frente hacia o continente americano. Ele tinha que descer pela costa africana e ali em Cabo Verde, então, fazer a viragem aqui para o continente americano. Então, e daí você saiu de Cabo Verde com quantos anos e até ir para Hollywood, onde você está agora? Como foi essa trajetória de sair de um local para o outro e tal? Pronto, então fui fazer tal cirurgia lá em Portugal, saí de Cabo Verde com 9 meses de idade, cheguei a Portugal em 1980, num dia de primavera. Aí eu fui criado nos arredores de Lisboa, né? Na cidade de Amadora, eu estudava em Lisboa. Eu sempre vivi nos guetos, né? Eu tinha uma boa família, tinha uma boa casa, comparado com os outros imigrantes africanos que sofriam muito. Então eu sempre vi de trás da minha casa a pobreza, entendeu? Mas o meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou muito para prover para a família, mas a situação para o imigrante e mais o negro, né? Pronto, era muito mais complicado nos anos 80, até mesmo até 2000, sabe? Foi depois em 98, Portugal mudou muito com a Expo 98, as coisas começaram a mudar em Portugal, sabe? Com a nova leva de imigração. E voltando um pouco na minha infância, eu fiquei cego aos 10 anos de idade, totalmente, por um acidente. Primeiro tive um traumatismo craniano, que eu caí do balanço, né? Acho que é o balanço que chama aquilo. E eu caí, bati com a cabeça, fiz o traumatismo craniano. Aí mais tarde, numa brincadeira também de criança, uma brincadeira estúpida, na ginástica, levei com um colchão no olho e aí isso provocou o descolamento de retinas. Então, aos 10 anos, eu já sou uma pessoa que vive
uma vida um pouco delicada, entrando numa grande depressão, levando comigo um passado de muita turbulência, como ter sido violentado, né? Começado aos 6 anos, ter sido iniciado sexualmente. Então, agora imagine, eu como criança sendo cega, uma criança sendo de origens negras e descobrindo que tem um sentimento diferente e, de repente, viver o descontrole hormonal foi forte, muito forte. E aí, sem saber por quê e como, eu começo a entrar numa depressão muito profunda, dormia muito, né? Durante 1 ano, 2, eu fiquei assim numa situação muito triste, né? Porque aquele menino que via correr para todo lado, de repente ficou triste, né? E também o meu violador, estuprador, como queiramos chamar, quando eu fiquei cego, ele deixou dos abusos, né? Hoje em dia eu reconheço como abuso, mas na época eu não sabia que era abuso, então eu achava que era bom, né? Porque o sexo é uma energia forte e confunde, né? Então quando nós vivemos numa comunidade em que existe muita ignorância, os pais não olham pelos filhos, não conversam com os filhos, não tem essa abertura, porque também vem de um passado também que talvez não tinham muita escolaridade. Então acaba fazendo com que seja tudo mais difícil. Então, o meu passado ele foi assim, muito forte entre o bem e o mal. E hoje em dia, eu olho para tudo isso como uma experiência, né? Eu tive situações que foram luzes, que foram acontecendo na minha vida, por exemplo. Olha, quando eu tô nessa depressão, eu começo a escutar a cantora Fafá de Belém. Aí eu acordo daquela escuridão, daquela tristeza. E a Fafá, indiretamente, vem trazer essa projeção, tanto na parte sexual, sensual, artística, criativa, tudo isso a Fafá começa a provocar em mim, ou seja, não é que ela venha provocar o lado sexual, não sei se eu me faço entender, ela vem me fazer um pouco projetar a minha personalidade, que era toda esparramada, né, descontrolado. Então, aos 12 anos, aí eu já começo a cantar, né, já começo a imitar a Fafá de Belém, até eu sempre falo nas entrevistas, que eu acho engraçado, que quando a minha mãe saía, eu e a minha irmã íamos no guarda-roupas da minha mãe pegar as roupas dela e tentar adequar aquilo ali para me vestir de Fafá de Belém. Então eu imitava a Fafá, tentar fazer os peitos da Fafá e aquela risada da Fafá, tudo. Aí eu fui construindo o meu lado artístico, né? Eu já desde pequeno eu cantava, eu comecei a cantar aos 4 anos, né? Numa festa de Natal, que eu estudava numa escola de freiras, quando eu comecei. Depois é que eu vou estudar no Ellen Keller e passo a ter contato com um outro tipo de escola, né? E eu cantava nas peregrinações para Fátima, sabe? De Lisboa a Fátima. Mas com a Fafá é que eu venho tomar essa consciência que eu também quero ser artista. Eu também quero cantar, eu também quero gravar discos, eu também quero ir na televisão e falar sobre o meu trabalho. Mas aí eu começo a cantar aos 12 anos, começo a fazer apresentações, 13, 14. Aí aos 16 anos é quando eu apareço num canal de televisão nacional em Portugal, ao mesmo tempo vivendo uma vida dupla, né? Tentando mostrar aquele lado, o cego perfeito, o negro que não tem medo, e escondendo a minha homossexualidade e também escondendo a vergonha de ter sido violentado. Depois eu começo a ficar muito popular e aí eu começo a trabalhar por uma associação de AIDS em Portugal e eu era o promotor, né, a fazer a ligação entre os órgãos de comunicação, a imprensa. E então começa a cantar mais e a fazer essa ligação, né, da associação da AIDS com... Aí finalmente eu começo a conhecer pessoas muito influentes na música crioula, como o Paulino Vieira, que me vem a ensinar esse contato com a natureza. O Paulino Vieira é um compositor, cantor, instrumentista, produtor, diretor musical de Cabo Verde. Ele trabalhou com a Cisar Évora também. E aí ele foi me ensinar a acreditar mais em mim, porque eu fazia umas canções muito esquisitas, sabe? Tipo, saía um pouco do estilo, né? Então os músicos falavam, não, você não sabe fazer, porque todo mundo ouvia música brasileira, mas as pessoas não... Os africanos também tinham o seu estilo, a sua... Então quando vinha eu com as minhas coisas diferentes, das coisas que eu aprendi, da Gloria Estefan, que eu já ouvia na época, da Fafá de Belém, da Gardenia Benroche, que é uma cantora cabo-verdiana, que é a minha ídola. Então essas 3 cantoras, elas foram dando uma personificação à minha música, né?
E o Paulino foi quem me disse, não, você tem que cantar aquilo que você, mesmo que soe estranho para os outros, você que tem que sentir com o seu coração. Aí eu conheci várias celebridades no mundo cabo-verdiano, também tive contato com celebridades lá de Portugal, e sempre tendo aquele sonho de um dia poder conhecer a Fafá de Belém, né? Não que os outros não fossem mais ou menos importantes que ela, mas ninguém manda no coração, cada um tem a sua história. Aí, em 99, finalmente, fez-se atendido a petição que o meu tio fez para o meu pai, e aí, com toda a família, viemos em 1999 para os Estados Unidos. Você cantou bastante lá em Portugal, tal, e nesse meio tempo você fez aula de voz, de instrumento, como foi tudo isso? Não, sempre foi de ouvido, de coração. Claro, na escola tive algumas técnicas de música, mas porque fazia parte, né? Nunca fui para uma escola vocacional virada para música, mas dentro do programa que nós tínhamos nas escolas onde eu andei, tinha sempre música, né? Mas eu sempre fui curioso, né? Escutando a Fafá, Joana, Roberta Miranda. Depois, mais tarde, aí vem crescendo o interesse de ouvir mais o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa. Quer dizer, eu já ouvia Gal Costa porque eles eram famosos lá. Só que, para o meu lado musical, o meu intelecto musical crescesse, então comecei a prestar mais atenção nas notas, nos acordes que eles empregavam nas músicas, entendeu? Até o ano de 1999 você não havia assumido ainda lá em Portugal, então, a sua homossexualidade. Não, de 16 anos eu entrava em bate-papos. É que, veja bem, Thaís, você sabe que quem vem das violações, a probabilidade de sermos violadores é altíssima. Se nós não temos pessoas que nos tragam uma forma diferente, um esclarecimento, a gente continua, porque a gente não sabe. Eu não sabia como seguir com uma conduta normal, né? E eu, aos 16 anos, procurava muito, 14, 15, procurava muito o sexo, porque foi no sexo que eu aprendi que tinha um pouco de afeto e, ao mesmo tempo, rejeição, né? Então, é aquela mistura entre voltar ao sofrimento e a procura de um afeto. Então, eu começo a viver uma vida, e veja bem, os meus pais, né, deixando acontecer um monte de coisas sem eles entenderem o perigo em que um adolescente poderia estar. Eu podia ter estado, e estive em situações embaraçosas, perigosas, mas acabei, de alguma forma, estar a salvo, né? Era aí que eu ia para os bate-papos, conversava e depois marcava encontros, entendeu? Depois, aos 18 anos, eu já começo a descobrir locais em Portugal onde eu podia frequentar para o sexo e conhecer homens como eu. E então era assim, era uma coisa muito difícil na época, 97, 98, 99, as coisas não eram tão esclarecidas. Tinha muito medo do que diriam. Será que assim as pessoas vão me querer? Entendeu? E sempre crescendo com essa depressão calada, esse sentimento de não me sentir útil, de não prestar para nada, e assim crescer esse instinto de suicídio, né? Passando a pensar, não, mas eu sou cego, caramba, então, mas eu como cego, as pessoas têm pena de mim, eu caio nos esgotos, eu caio na linha do metrô, eu esbarro nas paredes. Isso aí me fazia tão sentir mal comigo mesmo. E depois ser preto, as pessoas me lembram que eu sou preto, eu tinha que viver uma vida de constante luta para provar o bom que eu poderia ser, nunca mostrar o meu lado vulnerável, e depois crescer como homossexual, porque há diferença entre o amor, que é digamos que é o gosto, né, o prazer que você sente, e a confusão de ter sido violentado, porque às vezes as pessoas pensam, não, mas talvez ele é gay porque ele foi violentado. Não, eu tinha o descontrole sexual, que isso vinha da violação, mas os sentimentos, assim, a outro ser humano, isso era outra história, né? Isso parte do coração. Isso é bom que se deixe bem claro, né? Para que os nossos ouvintes entendam também, né? Ao que a gente estuda e ouve e lê, tudo mais, a homossexualidade não é algo que se escolhe. Não. O amor, eu chamo amor, porque hoje em dia, e mais quando eu vivo aqui em Los Angeles, eles têm tanta besteira já no mundo, que é a comunidade LGBTQIA+,
QI, um monte de nomes, né? E, no entanto, nós somos apenas seres humanos, Thaís. O ser humano, isso é um grande mistério. Essa coisa que os psicólogos colocam nomes, a ciência diz que gay, lésbicas, bissexuais, transexuais, e aí a vida vai dando tanta volta que vão aparecendo outras formas, outras orientações, que aí fica difícil. É como se a natureza quisesse dizer: parem com isso, entendeu? É simplesmente o contato com outro ser humano. A gente se comunica, a gente se coliga. Se não existe uma ligação, é porque não existe. Agora, ter que dar nome, não, eu sou heterossexual, eu sou bissexual, eu sou homossexual. Eu já tô assim, de tal forma, porque eu já tive relações sexuais com mulheres e não desgostei. Só que a minha conexão alma, mental, espírito, sei lá como poderíamos chamar, eu penso nos homens, mas o meu corpo, naturalmente, eu funciono bem, tanto com homens ou com mulheres, mas não falo que sou bissexual. Eu falo mais que a minha atração é mais assim aos homens, né? E tudo isso para falar para a vida, para o mundo, né? Vocês estão aí no Brasil. Não é o que vem de fora o que vai te ensinar a ser. É o que vem de dentro. Não é as escrituras, não é a história, não, porque ninguém sabe como as coisas foram feitas, porque o ser humano tem a tendência de controlar, de manipular. Então o passado, na verdade, só vem nos estagnar, porque de repente eu falo aqui do Tratado de Tordesilhas e nós não sabemos realmente como as coisas aconteceram, nós não estávamos lá. Ainda não tem ninguém que viveu 1000 anos para poder dar um testemunho de como as coisas... Bom, temos livros, mas ninguém estava lá, entendeu? Se hoje em dia com as redes sociais, muita coisa às vezes é deturpada, manipulada, então imagina quando era uma época que não tinha nada disso, né? Então por isso é que eu sempre... João Pires Correia, sempre falo para o mundo: não se prenda ao passado, não se prenda àquilo que você sabe, mas sim o que você pode oferecer e o que você pode descobrir no mundo. Estar em contato com a natureza, estar em contato com os grandes mistérios. Eu até vou te falar uma coisa, eu que estudo nessa parte da energia, né? Uma vez eu estava tendo a impressão de estar em companhia de algo e dava a impressão que eram pessoas, né? Só que eu não conseguia me comunicar com essas pessoas. Eu, como cego, quando existe alguém perto de mim, eu sinto que tem alguém perto, né? E eu senti essas presenças. E eu falei para minha professora, que me ensinou massagem de energia, óleos essenciais. Eu perguntei assim: serão espíritos? Ela falou: não coloca nomes, não dificulta o contato da natureza assim a você. Então é isso que eu falo pro mundo. É bom você saber tudo que você sabe, porque te faz uma pessoa comunicativa, mas também não se feche e não ponha em coisas que você desconhece, que você de repente diz: ah, não. E isso acontece muito, por isso é que nós temos muitas desavenças no mundo, porque a gente acha mal, a gente opina sobre coisas desde o ponto de vista daquilo que nós sabemos, e às vezes a outra pessoa nem conhece o que a gente conhece, e aí a gente acaba se julgando e acaba atrapalhando as comunicações, e a gente não tem esse tempo de ficar tranquilos, entendeu? Neutros, para que surja essa ligação com o novo, entendeu? Sim. E os seus pais, eles hoje vivem ainda? Sim, sim. Os meus pais moram no sul de Portugal. Certo. Vocês moram bem distantes, então. Demais. Eu, quando vou para Portugal, eu tenho preguiça, porque tenho que ir daqui até Nova York, tipo umas 6 horas de viagem no avião. Depois tem mais outras 6, 7 horas para Lisboa. E depois para o Algarve, tem que ir em trem ou de ônibus, 3, 4 horas. Então, quando eu chego aos meus pais, eu já estou acabado, né? Imagino. Entendeu? E eles aceitam você como você é. Sim, aceitam, mas não aceitavam. Só que como eu comecei a ser uma pessoa independente, aí eles viram que iam acabar perdendo um filho, né? Porque eu ia continuar o meu caminho, porque eu já estava recebendo muita ajuda psicológica, né? Eu trabalhei com uma organização chamada Instituto de Saúde Latina, em Boston, e eu aprendi muito com eles, aprendi a me valorizar como pessoa. Mas houve uma época, em 2002, que eu tentei o suicídio, fui parar na psiquiatria. Então, meu pai comprou um bilhete na época e eu fui para Portugal. E ele conversou comigo e disse: o que te dá tanta vergonha assim, João? Mas a minha mãe acho que já tinha falado alguma coisa para ele. Ele falou assim: você gosta de homem, é isso? É isso? Você vai se matar por causa disso? Você é um cara jovem, bonito, talentoso, amigo, de uma simpatia extrema, entendeu? Meu pai é uma pessoa sem estudos, né? Ele sempre trabalhou muito. E ele disse assim: olha,
todo ser humano tem os seus segredos, tem a sua história. E quem sou eu para te julgar? Você é meu filho. E a única coisa que eu posso dizer, ele fala com aquele estilo da roça, né? Ele falou assim, você não é uma cabra para te amarrar, entendeu? O que eu posso te falar para você ir para o mundo e ter cuidado, mas eu sempre serei o seu pai. Não importa as decisões e orientações e o que você faça, entendeu? Tanto que eu depois tive pessoas na família que hoje estão condicionadas de sua liberdade, e então, agora eu entendo as palavras do meu pai, né? Que não importava se fosse ladrão, se fosse o que fosse que o mundo te condenasse, que para ele eu sempre seria o pai. Depois a minha mãe me acompanhava, mas aí quando ela veio ter um AVC, né, há uns 4 anos atrás, aí talvez acordou o inconsciente, né? Ela fala muito sobre, ai filho, como é que você vai beijar outro homem na boca? Ih, barba com barba, entendeu? Ela ficou muito nessa parte aí, né? Mas antes de adoecer, ela apoiava, mas eu sabia que eles não se sentiam muito confortáveis com isso, entendeu? E como foi a sua readaptação, né? Como pessoa com deficiência visual, cego total, você é total, né? Deficiente visual total. Sou. Como foi essa sua adaptação, no caso, a alfabetização, o celular, computador? Conta essa história para nós. Olha, quando eu fiquei cego, eu fiquei muito revoltado, porque eu era um menino muito habilidoso, muito artista também, né? Artista plástico, cantava, dançava, sabe? De repente, quando você perde a vista, você demora para ajustar, né? E precisa do seu tempo. E então eu vi ali muita revolta. Mas aí, eu estudei numa boa escola, eles ensinaram o braille. Até eles já estavam me ensinando o braille depois que eu tive o traumatismo craniano, porque eles já sentiam que isso podia acontecer em qualquer momento de eu perder a vista por completo. E aí eu convivi com cegos também naquela escola, porque eu estudei no Helen Keller, em Lisboa. No Helen Keller, você tinha estudantes normovisuais e deficientes visuais, né? Então eu já vivia mais ou menos nesse mundo, né? Eu ajudava os cegos, também dava pontapé na bunda deles, coisa de criança, e aí acabei ficando cego também. Então acabei tendo uma noção, mas eu sempre fui muito fora da comunidade dos cegos, sabe? Porque é aquela coisa de não aceitar que eu era deficiente visual, né? Então eu corria e acabava esbarrando na parede, quebrando a cabeça, muita coisa, sabe? Mas aí tive que aprender a andar com a bengala e aceitar, porque mais que uma revolta, eu também preciso cuidar da minha vida e do meu corpo, né? E essa mensagem vai para você que é cego e está há pouco tempo nisto e ainda tem muita coisa que te perturba e você quisesse que as coisas fossem diferentes, eu entendo-te muito bem. Só que também tens que acordar para a realidade e entender que temos que viver a vida de cego, que uma vida de cego é telefone que fala, computadores que falam, bengala, para você não estar incomodando as pessoas, porque as pessoas não têm culpa daquilo que nos passa, né? Nós temos que ser responsáveis. E é duro, não é fácil, mas eu sou cego, que nem você, que também perdeu. Então, estou contigo nessa, mas isso não quer dizer que vamos nos abraçar a uma infelicidade. Temos que nos abraçar ao progresso. E o progresso é ser um cego independente. E um cego independente precisa buscar os seus meios para poder estar em comunicação com o próximo e não forçar, porque nós cegos temos essa coisa, né? Quando vem o desespero, nós acabamos nos agarrando às pessoas como uma solução. E isso não é saudável. Então nós temos que procurar sempre ser mais independentes, né? Claro que em Portugal eu era muito independente, mas as coisas também não eram fáceis para os cegos. Nos Estados Unidos é que eu acabei tendo um pouco mais de ajudas mais contundentes, né? Um salário maior, computador de graça, máquina de braille de graça, máquina de calcular, tudo que um cego precisa. Até mesmo, por exemplo, aqui na Associação de Cegos aqui de Los Angeles, por exemplo, se eu preciso pegar coisas, por exemplo, passar a braille, né? Tem uma secção lá que você leva a sua capa de CD, você leva isso, leva aquilo, e eles fazem lá. Eu que estudei aqui, aí eles te dão todo o material, depois é só você transcrever, passar do computador pro braille, né? Se bem que hoje em dia também com o iPhone, né? Eu uso o iPhone, e o iPhone para mim é o melhor amigo do cego, para mim, entendeu? Eu não me perco mais nas ruas, ele me diz aonde é que eu estou, posso até tirar fotos, porque ele fala como é que você deve centrar a câmera. Hoje em dia um cego realmente não é um cego, né?
É só o problema da vista. E uma coisa também que eu lhes digo, eu sou um cego muito safado, né? Porque eu sou curioso. Eu aprendi artes marciais. E nas artes marciais eu deixei de ser esse ceguinho que pertence ao sistema. Que um sistema que te coloca numa situação que você tem que fazer as coisas assim porque o ceguinho tem que trabalhar assim. Não! Na artes marciais eu aprendi que eu, como cego, é uma coisa física, mas que eu posso fazer muito mais que aquilo que o sistema me permite. Que o sistema, o que ele faz é nos colocar na preguiça, né? Porque a gente acaba ficando numa dependência, né? E eu, com as artes marciais, descobri que através da energia, nossa energia, nós podemos ver. E eu trabalhei a minha energia de tal forma que muitas vezes eu posso ver muito mais além do que a pessoa que está distraída na sua miséria, né? Porque eu sou assim, porque aqui é assim, porque isso e aquilo. Não, eu não. Eu já consegui me comunicar com pessoas através de pensamentos, mas eu já pude ver o que os outros viam. E não tem nada a ver com uma conotação religiosa, nem espiritual, não. Tem a ver com o desenvolvimento da tua mente. Vocês sabiam que eu pensava que meus olhos, por estar cego, não funcionavam. E quando eu pratiquei artes marciais, eu fui entender o verdadeiro valor do globo ocular, né, dos olhos. Por quê? Porque quando você mexe a bolinha dos olhos, ou quando você estimula aquela zona ali, onde estão os olhos, né, você dá equilíbrio ao seu corpo. Então, nós nunca podemos pensar que o fato de nós não podermos ver como as demais pessoas, que nós passamos a ser inutilizados ou inúteis. Nós passamos a buscar outros mecanismos de estar presentes na natureza, entendeu? Certo. João, conta pra gente um pouco das suas terapias, o que você faz além de massagem, trabalha com energias, e quais foram os cursos que você realizou aí nesse tempo todo, né, que você começou suas terapias. Olha, só voltando um pouquinho lá atrás, eu estudei um pouco de comunicação social em Portugal, né? Depois eu estudei humanidades em Boston. Depois eu estudei tradução de línguas e eu trabalhei muitos anos em tribunais, hospitais, departamentos públicos de serviços de saúde, serviços sociais, departamentos sociais. Então, depois em 2003 eu faço um curso de Reiki, porque eu sempre fui muito ligado a essa coisa da espiritualidade, porque eu estava à procura de me sentir melhor do que eu me sentia, né? Então, eu estudo Reiki e tal. Aí, em 2013, eu venho a estudar massagem. Antes disso, né, eu passei por muita coisa. Eu morei na rua, depois de morar na pobreza total, eu virei empresário da noite pro dia, com os negócios de bate-papo, né, que chegava a fazer mais de $40 mil por mês, durante muito tempo, e virei empresário, patrocinei pessoas, ajudei pessoas deficientes visuais, ajudei muita gente. Depois eu vi uma oportunidade aí da vida, né, que eu, num desespero, né, eu fui estudar massagens, e aí quando fui estudar massagens, aqui na Califórnia você precisa de 250 horas para ser praticante só, não terapeuta. E para ser terapeuta você precisa de 500 horas. E quando eu te falo 500 horas, é quase a mesma graduação que uma faculdade, porque é tudo mais concentrado, né? E aí eu vi o curso de energia. Eu falei assim, isso aí deve ser bruxaria, né? Porque eu tinha um avô, que eu vim descobrir há pouco tempo, que ele reza... Olha, vocês estão sendo testemunhas agora. Tem uma orquestra de mariachi aqui no quintal da minha casa, cantando os parabéns para alguém, mas é bonito, cara. Peraí, deixa eu só... Nós estamos ao vivo, deixa eu só aproximar aqui. Vou só abrir 5 segundos a porta. Ó, escutem. Nossa! E a música ao vivo, hein? Isso parece Reis. Esse é o Parece mariachi. Canto Reis. É o mariachi, né? E dá pra ouvir bem aí? Dá pra ouvir bem. E eles ficam bastante tempo aí? Não, eu só vim trazer você... não sei quanto tempo que eles vão ficar, mas isso foi uma surpresa, né? Mas é só cantar os parabéns, eu acho.
Mas tem mais alguém que mora aí na tua casa? Não, tem. Eu moro no vecindário, né? Num apartamento. Aham. E fora do. E depois tem tipo um quintal, né? E aí tem vários apartamentos à volta. Ah. Então eles estão ali na frente da casa de alguém, desejando um feliz aniversário. Nossa, que lindo isso! É uma tradição mexicana. Ei! Ó, agora, olha, vê. Agora os parabéns, ó. Viu? Nossa, que lindo isso. Olha, isso foi algo espontâneo, cara. Fomos presenteados com um mariachi. Então... Pronto. Eu já estava na parte onde eu ia falar do meu avô. Eu acabo descobrindo que o meu avô, né, através do meu pai, que ele rezava as pessoas, né? Sabe quando as pessoas passavam mal, e aí ele vinha e rezava e fazia aquele bababababá, e a pessoa parece que ficava curada. E ele foi também instrumentista, ele fazia instrumentos, afinava instrumentos, e tinha uma banda, né, que tocavam as músicas lá de Cabo Verde. Então é engraçado que eu cresci sendo músico, mas não tinha muito essa ligação, apesar de quando eu tinha 4 anos, 5, 6, o meu pai pegava num violão, fazia alguns acordes assim, cantando aquelas modinhas lá de Cabo Verde. Mas eu não sabia que havia essa ligação de energia, né? Parece como se fosse uma herança, não sei se eu me faço entender, Thaís. Aí, quando eu vi aquilo sobre energia, o curso de energias, eu falei, isso aí deve ser bruxaria. Aí eu falei assim, bom, eu vou aprender para ver se eu viro mágico, alguma coisa assim. E não, é totalmente uma filosofia, uma canalização completamente diferente, uma neutralidade, estudar a energia vital, né? Existe a energia sutil e existe a energia vital. E eu estudo mais na energia vital, porque a sutil é uma energia que ninguém conhece, ela vem quando quer, e até, eu lembro que uma vez eu ouvi uma aluna branca que fez um comentário para minha professora, bom, essa energia deve ser Deus. Ela falou, quem sabe, né? Então aí eu também aprendi os óleos essenciais, e eu vou te dizer uma coisa, energia, óleos essenciais, massagens, tudo isso faz muito bem. As pessoas não têm ideia. A massagem é muito boa já pelo fato de ativar a circulação sanguínea, depois a energia, você poder massagear através da energia, você poder sentir a energia. Às vezes existem certos bloqueios que nós seres humanos nos deixamos levar, né? E às vezes só a neutralidade e fazer esse desbloqueio já traz a cura, né? Por exemplo, o meu pai, depois que eu aprendi estas técnicas, né? Eu me lembro que o meu pai uma vez estava com dor de cabeça, eu falei, vou tomar um medicamento, eu falei, não, vem cá. E aí, com as técnicas que eu aprendi, Thaís, eu consegui tocar no meu pai e pude sentir o bloqueio. Eu não sabia o que era, mas tinha a técnica de desfazer aquele bloqueio. E ele falou, olha, passou a dor de cabeça, entendeu? Pessoas que às vezes tinham dores crônicas e, de repente, através da neutralidade, da energia, desapareceu. Porque tudo que acontece com o nosso corpo, na maioria das vezes, tem a ver com a compensação que o corpo pede de uma coisa que ele não entende, né? Porque a gente não conhece a nossa mente na sua totalidade. E a nossa mente muitas vezes provoca situações de tal peso para o corpo que entramos em doenças. É por isso que é sempre bom a gente manter essa neutralidade e não levar as coisas pelo lado pessoal. E ser neutro não quer dizer que a pessoa esteja em cima do muro, Thaís. Ser neutro, no fundo, é ter calma, é esperar, observar, acompanhar. Isso é que é a neutralidade, entendeu? Agora, quando a gente entra na batalha do bem e do mal, aí tudo pode acontecer, né? Conosco, eu sou mais dentro dessa área, da energia, massagem e óleos essenciais, mais da energia, né? Porque é o que eu gosto mais de estudar, porque eu pratico muito o amor incondicional. Isso aí é que é a solução de todos os nossos problemas no mundo, quando nós aprendermos o verdadeiro valor e o verdadeiro significado dessa energia do amor incondicional. Uma vez nós sabendo isso e sentindo isso e praticando isso, então passamos a ir para o próximo nível e deixamos de estar presos a esta miséria e esta doença em que o ser humano se encontra hoje em dia. Também aprendi massagem
massagem reflexiologia, massagem profunda dos tecidos, drenagem. Eu devo ter mais ou menos umas quase 2.000 horas de massagens que eu já devo ter estudado, entendeu? É um trabalho que muitas vezes não é ajudado pelo governo. No princípio eu fui ajudado, né, digamos em si, para ser massagista, mas já depois tive que estudar através das minhas capacidades, né? Pouco a pouco. E hoje você tem um espaço onde você atende, onde você trabalha? Tenho, sim, na minha casa. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu já consegui trazer essa energia do amor incondicional para minha casa. Porque quando eu ia na casa da minha professora, a pessoa sente a energia. E não é algo que é tipo charlatanice ou mentira ou engano. Não. Eu tive contato com verdadeiros mestres que trabalham com energia e não é uma coisa baseada desde a religião, desde crenças. Não. É como a gente consegue projetar essa energia no mundo e sentir essa energia também através do mundo. É por isso que, por exemplo, tem pessoas que conseguem projetar o mal, tem pessoas que projetam o bem e tem pessoas que projetam essa neutralidade que nos faz todos amar, estar em constante procura ou vivendo o amor, entendeu? Por isso é que eu digo que a ciência ela está fazendo um bom trabalho, as escrituras sagradas de alguma forma tentaram trazer algum controle, mas agora tudo está nas nossas mãos para nós podermos ter, porque nós temos essa capacidade. Por isso é que na energia você tem a neutralidade e a sua decisão, a sua escolha, e, por exemplo, na parte bíblica você tem um livre-arbítrio, né? E existe o bem, existe o mal, existe Jesus, existe Lucifer, e existe Deus que está acima de todas essas coisas, né? Desde o ponto de vista religioso. E na energia existe positivo, negativo, existe a neutralidade, e a neutralidade é que vai te levar a bom porto, né? Que vai te levar, com as experiências do bem e do mal, você poder passar para o próximo nível, né? E é isso, aqui eu trabalho, né? Faço massagens, agora com a pandemia, muito que não faço muita massagem, mas eu acabei criando uma forma de também, né, pro lado econômico, de sentir a energia das pessoas à distância. E ao sentir a energia à distância, porque a energia é só, tanto você tá aqui no Brasil ou aqui nos Estados Unidos, como lá na Conchichina, entendeu? E tudo isso é só. É só a gente saber como entrar, como sentir um ao outro. E aí eu consegui, então, desenvolver essa técnica, então eu consigo também trabalhar desde casa, entendeu? Então, para tudo nessa vida tem um jeito de nós conseguirmos ser criativos e não ficarmos presos ao ser gay, porque a sociedade, a religião me condena, ser preto porque eu fui escravo e ser cego, coitadinho. Não! Nós, como seres humanos, até o nosso último dia de vida, nós temos a capacidade de aprender, criar, entendeu? Então, é isso aí. Exatamente. E você, nesses anos todos, nessas mudanças todas, teve alguma parte dos países que você já passou que você sentiu o maior preconceito das pessoas, ou por você ser cego, ou por você ser gay, ou por você ser negro? Claro, né? Em todo lado tá isso, sabe? Isso é um problema de ser humano. Agora, a diferença é que aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, as leis funcionam e a discriminação é tolerância zero. Se alguém te discriminar, você tem a lei que te ampara. Enquanto que na Europa, por exemplo, se não gostarem de você porque você é preto, já não tens muito a fazer e não tens como comprovar. Agora mudou muita coisa, mas ainda continua acontecendo. Por exemplo, eu já vi briga entre mexicanos, até brasileiros. Vamos falar assim do que nós conhecemos todos. Por exemplo, eu vejo que na televisão, aquelas novelas, por exemplo, da Globo, explicam uma coisa, mas aí quando você vai ver a realidade, quando você aperta o calcanhar de alguém, pisa no pé de alguém, fala logo. Ai, seu preto, seu índio, seu isso, seu aquilo, entendeu? Então, o ser humano em si já traz essa miséria com ela, entendeu? Então, nos países que eu fui, todos têm o seu lado, mais ou menos, do seu jeito, entendeu? Aqui nos Estados Unidos, eles me ensinaram a entender que existem pessoas que vão me querer e outras que não vão me querer, mas vai de mim me sentir bem ou mal com o que sou, entendeu? Mas digamos que os Estados Unidos é mais, a pessoa se sente mais à vontade. Claro que se eu for lá eu já estive em Marrocos, eu já estive em países árabes, e claro que esse discurso que eu estou dando aqui, eu teria mais cuidado, né? Porque a realidade lá é outra, entendeu? Então, quando eu falo do amor,
Eu não estou aqui também dando um discurso de demagogia, tipo, não, eu falo do amor, mas consoante a realidade. Nós temos que transmitir o amor, mas saber como, quando, com quem, porque se a pessoa também não está preparada para receber o amor, nós não podemos forçar. Temos que buscar mecanismos para ajudar que a luz possa entrar. Né? Mas eu já passei assim, já fui a mais de 17 países. Já fui pela igreja, pela vontade da procura do sexo, essa coisa da procura da felicidade, às vezes a gente acaba procurando no lugar que não é. Também já viajei pela música, também por questões pessoais, férias, entendeu? Então já andei pelo mundo afora. Conhece bastante locais. Sim, conheço. França, por exemplo, é um lugar onde o gay é visto já de uma maneira também ampla, né? Uma coisa que eu descobri muito, por exemplo, nos bate-papos, quando eu trabalhei com o Brasil, é muita discriminação. E é muito engraçado, porque quando eu adentrava na vida dessas pessoas que frequentavam, por exemplo, o bate-papo lá no Brasil, estou falando do Brasil agora, né? Aí eu descobria que um era cadeirante, o outro era cego, e o outro era preto, o outro era gay, e todo mundo apontava, todo mundo discriminava. Então isso não tem a ver com o país em si, tem a ver com a miséria de cada ser humano, entendeu? É verdade. O que eu mais vejo aqui é discriminação de cegos com negros, ou de cegos com gays, ou de tudo com tudo, assim. Você sabia uma coisa que acontecia muito quando eu era dono de bate-papo? Que os cegos sempre diziam, você é cego? E quando você dizia que a pessoa dizia que não era cega, você nota que eles, tipo, excluíam a pessoa. E olha, eu vou te falar outra coisa também muito interessante. Eu já fui ativista gay durante muito tempo, sabe? Eu até participei naquelas manifestações contra o George W. Bush, que ele era contra o casamento gay. Então eu estive ali nas passeatas com os latinos, eu lutei muito também. E eu me lembro que, como eu fui parte da comunidade gay muito fortemente, e uma vez eu tava tendo um rolo aí com uma menina, né? Uns beijinhos na boca e tal. Aí eu fui falar pro meu colega, falei assim, eu tô vendo aí uma garota e tal, não sei o quê. Ele falou exatamente assim, você está confuso, ai credo. Mas quer dizer, se eu tivesse falado pro cara, eu estive com um rapaz, ele me fez assim, me virou do avesso, me atirou contra a parede, me chamou de lagartixa, aí ele ia falar assim, ai, conta mais, entendeu? então quer dizer, as pessoas trazem a discriminação a elas mesmas, entendeu? Então, olha, sabe o que eu fiz? Eu acabei saindo de todas essas comunidades, né? Dedicar-me mais ao que eu predico, à música, e aí ir quando eu quiser, mas não ir a essas comunidades como a miséria principal do meu eu. Por exemplo, se, vou pra comunidade gay pra arrumar um homem, aí já tô errado, entendeu? Vou pra comunidade dos pretos porque assim a gente fica mais forte, também já tô errado. Vou ficar com os cegos porque assim ficamos mais fortes. Não. O ser humano ele tem que conviver com todo mundo, porque quanto mais nós convivermos com todos, mais os outros aprendem. Agora, se todo mundo ficar dentro da sua comunidade, então o cego não vai sair da mesmice e as pessoas não vão aprender a como lidar com o diferente, porque essas pessoas também não têm culpa. Olha, quando você anda na rua e pegam a tua bengala e puxam, não é que a pessoa seja má, é que ela não sabe. As pessoas não fazem as coisas com a intenção, hoje eu vou acordar e quando eu ver um cego aí na rua eu vou machucá-lo, eu vou fazer... Não, é que as pessoas não sabem, olha, eu que sou preto, homossexual, cego, cabe a mim vir aqui na tua rádio, cabe a mim ir aos lugares e me expor, me oferecer, me doar, me entregar para que os outros também façam o mesmo e assim todos podemos aprender uns dos outros. Agora, eu não posso obrigar as pessoas, não, porque eu sou cego, você tem que me tratar assim. Não, haja, faça a sua ação. Quando você fizer a sua ação, vai ter um coração aberto ali a te esperar. Não é todo mundo que tem que ser obrigado a ser educado. Nós é que temos que fazer essa diferença. Entende, Thaís? Eu digo pro mundo assim, porque o gay acha, não, eu sou homossexual e você tem que me respeitar, é os direitos humanos. E aí o cara fica, tipo, tentando conquistar uma pessoa que não está na mesma frequência que essa pessoa. Ou, por exemplo, o preto que diz assim, os brancos que me aguentem, porque já nos escravizaram, agora já chega. Mas que culpa que este branco de agora tem? O cego que diz, não, porque eu sou cego e as coisas têm que ser feitas assim porque eu sou diferente. Que culpa que a outra pessoa que não tem? Então, todos teríamos que buscar uma forma de todos aprendermos uns com os outros, entendeu? E a música, João? Como é a história da Hoje Sol? E, enfim, você obrigado. Toca algum instrumento também?
também e tal, ou não? Eu, na verdade, não sou instrumentista, mas tenho uma base, né? Eu conheço os acordes, posso tocar uma música assim, mas pra mim, não me atrevo a tocar pro público. Já fiz isso, antes já toquei em igreja, fiz percussão e tudo e tal. Então eu tenho uma base, mais ou menos assim, né? Hoje Só, você perguntou pelo Hoje Só e eu fico feliz, porque aí dá reconhecimento ao meu trabalho. Te agradeço muito até por essa oportunidade e fazer a minha música chegar até o Brasil. E olha, temos que agradecer muito ao compositor de Olinda, o Jobson Clemente, né? Porque ele é que fez acontecer esse encontro entre tu e eu, né? Com certeza, um grande abraço aí ao Jobson, meu grande amigo, colega, compositor maravilhoso, né? Claro. De Olinda, um grande abraço aí. E muito obrigada, Jobson, por proporcionar aí o nosso encontro, né? O João comigo aí pra gente fazer essa entrevista maravilhosa. Ele é muito talentoso, entendeu? E é uma pessoa muito dada também. Ele não me conhece e ele vestiu a minha camisa, ele promove a minha música, ele é meu divulgador aí no Brasil, entendeu? E aí juntos eu compartilho, né, com ele as coisas que eu sei que o podem ajudar e trazer uma coisa diferente, né? E assim como ele também. Porque olha, pegando essa deixa do Jobson, verdade seja dita, né, Thaís? Eu moro num país de primeiro mundo, mas existem países que não são de primeiro mundo, não é por causa do povo em si, é da corrupção. O mundo tem toda uma estrutura para ser de abundância em todo o planeta. Só não é porque tem gente que quer tudo e acaba morrendo e acaba ficando tudo e depois vem os outros e continua sempre essa coisa. Por isso é que hoje está acontecendo tanta coisa no mundo que é para fazer o ser humano acordar desse engano, dessa ilusão que ele mesmo cria para si e aquele que é mais esperto cria para os outros, né? E aí vai todo mundo comendo em cima uns dos mais fracos. Então, eu tô aqui, eu sou João Pires Correia, o crioulo, me procura nas redes sociais, eu terei todo o prazer em o que for. Se você for gay, eu posso te instruir, se você for preto, também posso te instruir, se você for cego, posso te instruir com as coisas que eu aprendi aqui neste país de primeiro mundo e passar adiante, e não continuar essa corrupção de que, ele tá lá fora e ele pode. Não, todos nós podemos. Olha, eu até vou te dar um exemplo aqui, é um pouco polêmico, né? Talvez vamos ter aí a inteligência cabo-verdiana aqui escutando a conversa. Por exemplo, eu fiz uma proposta para o senhor presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. Eu fiz uma proposta em que eu estava disposto a ajudar a que os cegos em Cabo Verde passassem a ter as coisas de graça, né? Porque existem as grandes empresas aqui nos Estados Unidos que são bilionárias e que sempre estão doando fundos. E não, eles o que fazem é vir pedir dinheiro aos Estados Unidos em vez de aproveitar os talentos que estão aqui e que poderiam ajudar uma terra que só tem menos de 500 mil habitantes. Então vocês vão dizer que lá tem mais de 10 mil cegos? Não devem ter isso. Então como é que é possível ter pobreza? Como é que é possível o cego não ter, ou o deficiente não ter as ajudas necessárias ou até de graça? Porque você acha que uma empresa bilionária não ia poder custear, financiar essas pessoas? Claro que sim, entendeu? Só que é a corrupção, é todo mundo procurando o que acham que é. Não, a gente tem que prestar atenção nas coisas que podem ser distribuídas unanimemente, com equilíbrio, entendeu? Mas aí eu me empolguei, mas agora voltando aqui ao Hoje Sol. Hoje Sol, hoje é com I, né? H-O-J-I, Sol. Sol que brilha lá no céu, né? S-O-L. Hoje Sol, é só você digitar aí na Google, no YouTube, no Spotify, também tá nos downloads, quem quiser fazer o download no iTunes, na Google Play, na Amazon, para você ter acesso a uma música que eu fiz aos 15 anos, em parceria com o Quintino Fortes. Eu fiz a letra e fiz a melodia em cima de uns acordes que ele estava fazendo. Então, daí nasceu o Hoje Sol. Eu, quando faço Hoje Sol, componho Hoje Sol, é a pensar nesse príncipe encantado que poderia vir me buscar montado num cavalo branco para me resgatar de uma solidão. Mas hoje em dia, depois de todas essas experiências que eu tenho de vida, o Hoje Sol passa a ser um agradecimento pelo sol. O que é o sol? O sol é a luz. O sol é o que provoca a fotossíntese, é o que traz a vida. E que bem mais precioso, apreciado que a vida, né? Então, o Hoje Sol vai estar em crioulo, mas sinta essa música, apesar de que eu vou aqui fazer uma pequena tradução, né, Thaís? Se você me der autorização, vou fazer aqui uma pequena tradução. Hoje Sol é: hoje o sol brilha
mais do que nunca, porque hoje descubro o significado do amor. É tão bonito o que eu sinto, pois você é essa força da natureza que me domina e conquista o meu coração. Você é quem dá sentido à minha vida. Você é quem mexe com as minhas emoções. Você é quem cura as minhas feridas. Porque você é essa força da natureza que me domina e conquista o meu coração. Então, mais ou menos é o que a música quer dizer. Eu não traduzi exatamente, eu passei o sentimento para o português, né? Porque cada cultura tem a sua forma de, né? Então, pronto. E é isso que quer dizer o Hoje Sol. Como eu falei, vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais. A maneira mais fácil de descobrir tudo é entrando no www.joaopirescorreia.com. Aí você tem acesso ao meu Facebook, ao meu YouTube. E também quero agradecer muito as pessoas que já se inscreveram no meu canal do YouTube, todas essas pessoas que têm dado essa força, os likes, de compartilhar, comentários. Agradeço muito, cara, muito. E quando eu checo aqui nos países, o Brasil está em 29% de popularidade. Isso é muito, cara, é muito. E eu agradeço muito isso, entendeu? Que bacana. Parabéns, João, pela sua carreira, pela sua história maravilhosa que você Obrigado. nos contou aqui hoje no nosso programa. E para finalizar essa entrevista, eu gostaria muito que você fizesse uma saudação aí para as pessoas, primeiro em português e depois em inglês, então, que é o país onde você mora, e se sentir à vontade, fazer em crioulo também, para que as pessoas possam aí ouvir um pouco dessa língua, né, que não é tão popular por aqui. Claro, obrigado, Thaís. Você é um amor. Tomara todos tivessem essa paciência, essa amabilidade que você tem, e eu realmente te manterei nas minhas meditações. Obrigado mesmo. Também agradecer ao rapaz que está aqui, o Roberto, também nos assessorando. Muito obrigado, um bem-aja. Eu gosto de falar essa palavra, um bem-aja, que é uma forma antiga de dizer obrigado em português. Um bem-aja a todos nós. E vou começar em crioulo. Então, mandando-nos uma saudação, para nós estar sempre feliz, contente, e vida é um bem preciado. Eu vos mando muitas saudações e muita paz, muita alegria, e que saibam que a vida é um bem apreciado. Les digo algo, mis amigos hermanos, que sean personas felices, contentas, alegres, porque la vida es tan solo eso, es un bien precioso, ¿no? Un bien apreciado que hay que mantener. Well, guys, I really feel very happy to be here. I really say I'm giving a shout out to all of you to understand that life is the precious thing that we can have in our lives. We can also live in peace and harmony and all be together in that word that we call respect. Então, tudo isso para falar deste amor que eu tanto predico para todos nós. Muito bem, muito obrigada, João. Muito obrigada pela sua história e mais uma vez parabéns. E obrigada a você por essa amabilidade que você tem, muito bacana. Claro, obrigado. Conversamos então aqui no programa Teletema, hoje com João Pires Correia, o Crioulo.